Voltando do intervalo, nosso assunto agora é política pura. O grupo de trabalho da Câmara, criado para discutir uma mini reforma eleitoral, está com uma pressa enorme. Quer fechar essa semana, a semana acaba quarta-feira, né? Que tem um feriadão aí a partir de quinta, com um texto pronto na quarta-feira para ir a plenário para falar sobre mini reforma eleitoral, para decidir isso. Então vamos, em primeiro lugar, ao vivo a Brasília, com a nossa repórter Luciana Amaral, as últimas informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Ótima semana a todos que nos acompanham aqui no WW. A pressa tem um motivo, viu? Para as novas regras já entrarem em vigor nas eleições municipais do ano que vem, elas precisam já ser sancionadas até 5 de outubro. E para conseguir isso, o relator do grupo de trabalho, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, tem dito que só vai ser votado o que tiver consenso. O grupo da mini reforma eleitoral está focado em 8 eixos, como a formação de federações partidárias, prestação de contas, propaganda eleitoral e o registro de candidaturas. Uma mudança estudada é que a troca de partido que fazem parte de uma mesma federação passe a ser aceita, já que as federações funcionam como elas se fossem apenas uma sigla na prática. Por outro lado, os parlamentares não querem que pendências como prestação de contas com a Justiça Eleitoral de um partido contaminem toda a federação. Os deputados também devem se debruçar sobre mecanismo para doação de pessoas físicas por meio do Pix. Lembrando ainda que aqui no Congresso Nacional tramita uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que pretende anistiar os partidos políticos que descumpriram várias regras eleitorais. Volto com você, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Caio, para que essa mini reforma? Bom, eu conversei com a Daniele Cunha, né, que é a filha do Eduardo Cunha, coordenadora do GT da mini reforma, conversei agora há pouco, né? O que ela me disse é que é para adaptar, vamos dizer assim, a realidade das suas à realidade das normas. Por exemplo, essa questão, até a própria questão feminina bastante inserida, tem muitas minúcias assim, né? Agora... Tem 64 minúcias. Exatamente, bastante coisa. William, a gente vai ter que ver só depois do texto pronto, do relatório. Muito embora a nossa repórter colocou ali algumas coisas, a gente saiba algumas questões que estão sendo colocadas, é o tipo de, como você disse, inclusive no Abre, é o tipo de coisa que o diabo eventualmente possa estar no detalhe, tanto da PEC quanto a mini-reforma. A mini-reforma, pelo que ela me explicou, olha para frente. A PEC, que é do Antônio Carlos Rodrigues, né, o deputado, olha para trás. E ali tem um detalhe, por exemplo, interessante. Peraí, vamos dar um nome aos bois. Você está falando da PEC 09. Isso. Só para o público ficar ao par do que nós estamos falando. A gente se mete nessas coisas de política e a gente fala entre nós como se não soubesse. Exato. A PEC 09, ela é pura e simplesmente uma anistia para os partidos políticos que não cumpriram a legislação sobre cotas para negros e para mulheres. É anistiar a balbúrdia. Isso. Pô, passa a zero, anistia. Você não cumpriu nada do que você falou que você ia cumprir, tudo bem, está todo mundo anistiado. A mini-reforma tem 64 itens em 8 eixos. Isso. A 09 vai entrar nisso? Não. São dois temas separados. Mas, como o ano que vem tem eleição e para uma regra valer a partir da eleição tem o princípio da anualidade, né? Sim. Ele tem que entrar em vigor um ano antes da eleição, pode ser que até esse prazo seja colocado em prática. E onde que está o diabo ali no detalhe da PEC 09? A possibilidade de que essas anistias sejam pagas com recursos privados e muita gente observando isso como uma brecha para um retorno de financiamento privado, pelo menos a partidos políticos. Derrubado pelo STF anos atrás. Exatamente. Por favor. Daniel, você está aí no centro do poder em Brasília. Que você destaca nessa mini-reforma? Na abertura da nossa roda, eu estava chamando a atenção do público para o seguinte: quando a gente ouve falar de reforma política, imediatamente a gente pensa que é a mãe de todas as reformas, no caso é uma reforma eleitoral, mas isso está dentro de uma reforma política ampla. A gente pensa na questão do distanciamento entre eleitores e eleitos, que está cada vez pior. A gente pensa na forma como a gente vota no Brasil. A gente pensa se a gente coloca ou não cláusulas que obriguem os partidos políticos a ter um certo rendimento, já que eles enfiam a mão no nosso bolso. Eles são todos financiados com dinheiro público, que é o nosso dinheiro. Agora, essa mini-reforma chamou a atenção sua em relação ao quê?
Então, William, acho que tem um ponto que você citou também no Abre do Jornal, que era a propagação de notícias falsas, de conteúdo manipulado, A preocupação de todos impulsionamento. nós. Okay. Claro, e esse ponto não está na mini-reforma eleitoral que está sendo debatida lá na Câmara. Tramita um outro projeto mais lento, e esse não tem cara nenhuma de que vai ser votado até dia 5 de outubro, que está nas mãos lá do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. E nessa reforma do Código Eleitoral que tramita lá no Senado, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi lá no Senado, começou a ter conversas com o Marcelo Castro para tentar incluir ali o que o Alexandre já tinha colocado numa resolução do TSE, valendo para as eleições de 2022, mas aí com o objetivo de ter um respaldo em lei, que era de punir e ter um mecanismo mais eficaz de derrubar, mas punir as big techs pela propagação de conteúdo, impulsionamento, monetização de conteúdo eleitoral falso. E isso não está prosperando, nem no Senado, nem na Câmara. O que prospera na Câmara, essa mini-reforma, vai muito nos detalhes ali, com pouca influência no dia a dia das eleições. E a PEC da anistia, que é essa PEC 09, como você mencionou, corre um risco, sim, de ser aprovada aí nesse mês, com essa janela até 5 de outubro. O detalhe é que essa PEC da anistia teve uma repercussão muito negativa, né? Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, criou-se uma comissão especial e a repercussão na opinião pública foi muito negativa. Então, onde está trabalhando, por exemplo, o PL de Jair Bolsonaro, que estava patrocinando, estava impulsionando muito a PEC da anistia, estava trabalhando numa emenda para tentar tirar um pouco esse peso tão negativo da PEC da anistia, que era o seguinte: sobrou recurso, devolve para os cofres públicos. Antes de eu passar a palavra para a Thaís, uma dúvida minha. O Lira se encontrou com os principais líderes dos partidos nessas últimas 48, 72 horas. E parece ter havido uma combinação que é a seguinte: tudo que já está tramitando, e você mencionou as duas. Você mencionou toda a matéria legislativa referente a fake news. E você mencionou essa matéria legislativa referente à anistia, de quem não cumpriu aquilo que disse que ia cumprir. Então, parece que o combinado era o seguinte: tudo isso que já está tramitando não vão enfiar nesse texto que está agora. Está na mão dos deputados agora. Nenhum deles, nem nós, ficou lendo esse texto antes de agora. Eles têm que votar isso em 48 horas. Está valendo esse trato? Até onde eu sei está, William, mas é uma boa. Volto com essa resposta amanhã aqui no WW. Não, eles querem votar tudo que é consensual, né? Todos os temas consensuais, tanto que esse grupo de trabalho, o GT da mini-reforma, são 13 integrantes, um de cada partido, estruturado pelo Arthur Lira, e fizeram esse combinado, de não ter treta, né? de não ter problema. E colocar, isso para mim ficou muito claro, a realidade das suas, coisas que as eleições, que já ocorrem nas eleições, temas relacionados, são minúcias, né? 64. Temas relacionados à estruturação... Não, pagar por Pix, por exemplo, já tem resolução do TSE sobre isso. Sim, estruturação de dobradinhas nas campanhas. Quem paga a dobradinha, quem paga o material impresso da dobradinha. Dobradinha é o deputado federal, o deputado estadual fazendo campanha junto. Então está muito indo nesse sentido. Agora, poxa, um texto como esse é só depois de publicado. E tanto que ele não está circulando ainda. E a própria coordenadora do grupo, a deputada Daniela Cunha, me disse que só vai divulgar depois de bater acertado com os 3 integrantes do grupo de trabalho. Thaís, antenada como você é, quando falam para você de mini-reforma eleitoral, o que vem na tua cabeça? Grupo de trabalho, né? Eu vou me lembrando, William, das conversas que eu tenho com empresários, né, e com a turma do setor privado, não só do mercado financeiro, mas do setor privado em geral. Há muitos anos, eu sempre pergunto qual é a principal reforma do país. E para a maioria deles, a reforma política ou a reforma eleitoral é sempre a citada, porque ela é fundamental para a percepção de segurança, compreensão e responsabilidade na votação dos projetos. O que vai acontecer, como aconteceu das outras vezes, vai ser comemorado alguma mudança que seja positiva, por exemplo, como essa coisa das federações, as cláusulas de barreira, que também foram comemoradas. Agora, no geral, ainda há uma percepção de uma coisa muito falha. Então, a reforma política, a reforma eleitoral, ela sempre está
ali na frente da lista das prioridades do setor privado, porque enxerga na estabilidade da condução política, da convivência política e da forma de eleição uma garantia da gestão legislativa. Então, William, por último, claro, Daniel, siga. Só tem uma coisa que eu preciso trazer aqui, porque a gente estava falando tanto de orçamento no primeiro bloco, né? E a proposta orçamentária que o governo mandou para 2024 prevê um fundo eleitoral de um pouquinho menos de R$1 bilhão. E isso é muito pouco se a gente for comparar com 2022, que eram 5 bilhões. 5 bilhões. Levando em conta que essa eleição municipal é muito mais ampla, né, em número de candidatos. Então, está aí mais uma rubrica orçamentária que provavelmente, quando for tramitar no Congresso, os parlamentares vão aumentar o valor. Vai ver que é por isso que jogaram tão para baixo, né, Daniel? Vai ver que é por isso que jogaram tão para baixo. Falou, vamos botar um, porque o governo Bolsonaro mandou 2,5, 2,700, se eu me lembro, e virou 5, né? Então, jogaram para baixo para não perder. Thaís, para encerrar, a gente vai fazer uma pegadinha com os nossos dois homens mergulhados na política até o topo da cabeça. Vamos. Quem nos acompanhou até aqui, Caio, está com a seguinte pergunta na cabeça. Tá ótimo, vocês estão aí nessa roda de vocês, discutindo aí todas as minúcias de uma mini-reforma eleitoral. Mas e a tal da reforma política? Tem alguém no radar? Eu posso antecipar com a resposta de vocês, mas eu gostaria que vocês respondessem ao público. Você quer começar? Não, William, não vejo num curto, médio prazo. Reforma política, sempre que se tentou, cada um pensa de uma maneira. Partidos de esquerda têm uma visão, partidos de direita têm outra. Hoje mesmo, quando eu conversei com os deputados ali do GT, distritão, não se trata disso, de distritão, só trataram de temas consensuais. Porque é mais fácil tratar de temas consensuais. Porque não são fundamentais. E as reformas eleitorais, elas vão desfigurando o caminho para a reforma política, né, William? Também tem isso, né? Daniel Hittner, você vai encerrar a roda respondendo a seguinte questão ao público, sequioso por uma resposta. Vai ter reforma política alguma vez? Olha, William, tem bem mais chances de acontecer uma reforma administrativa neste atual mandato. Daí você tira qual a chance de uma reforma política. Daniel, obrigado, boa noite para você em Brasília. Thaís, obrigado, boa noite igualmente. Caio, obrigado, boa noite. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite.